Uma notícia do MEC passou quase despercebida por muita gente, mas ela pode mudar uma discussão inteira dentro das escolas. O Ministério da Educação lançou uma formação sobre inteligência artificial para professores do ensino fundamental. Até aqui parece só mais um curso, mas quando você abre os documentos ligados a essa notícia, aparece uma pergunta muito maior. O MEC está apenas ensinando os professores a usarem IA ou está começando a desenhar os limites do que pode e o que não pode ser feito com IA dentro das escolas? Porque existe uma diferença enorme entre usar a inteligência artificial para apoiar uma aula e permitir que uma ferramenta comece a decidir coisas que deveriam continuar nas mãos do professor. E hoje eu vou te mostrar isso nos documentos. Não é opinião, não é medo de tecnologia, é o que começa a aparecer nas orientações oficiais. Mas essa notícia sozinha não conta a história completa. O detalhe mais importante aparece quando a gente volta alguns meses atrás. Quando você olha apenas a manchete, parece uma coisa simples. O MEC lançou um curso de IA para professores, mas essa é só a última peça. Antes dela, em abril, o MEC já tinha lançado orientações sobre inteligência artificial na educação básica. Depois aparecem documentos falando sobre o uso responsável, ética, prática docente, currículo e formação. E agora vem a formação específica para professores do ensino fundamental. Então agora a pergunta muda. Não é mais o MEC lançou um curso, e sim a pergunta é por que o MEC está organizando agora uma sequência de orientações, documentos e formações sobre IA. Porque isso mostra que a inteligência artificial deixou de ser um assunto solto. Ela entrou na pauta oficial da escola. E quando um tema entra na pauta oficial da escola, o professor precisa entender antes que a discussão chegue pronta na sala dos professores. Só que esse movimento tem uma pegadinha. Ele não diz simplesmente use IA. Ele fala em uso responsável. E essa palavra muda tudo. Quando a gente lê as páginas oficiais, uma ideia se repete. Uso ético, uso pedagógico, uso responsável. E isso é importante porque desmonta a interpretação mais rasa da notícia. A interpretação rasa seria: agora o professor pode usar IA para fazer tudo. Mas não é isso que os documentos indicam. Eles não tratam a IA como uma máquina mágica de fazer atividades prontas. Eles tratam a IA como uma tecnologia que precisa de critério. Porque quando o professor pede uma ideia, ele continua no controle. Mas quando ele aceita uma atividade pronta, sem revisar objetivo, habilidade, dificuldade, linguagem e avaliação, a IA deixou de ser apoio. Ela começou a ocupar um espaço que deveria ser do planejamento docente. E esse é só o primeiro nível do problema, porque existe outro documento que torna essa discussão ainda mais séria. No material Inteligência Artificial na Educação Básica, a discussão não aparece apenas como uma ferramenta para o professor ganhar tempo. O documento aponta caminhos para pensar a IA dentro da escola. E aqui entra uma diferença fundamental. Ensinar com IA não é a mesma coisa de ensinar sobre IA. Ensinar com IA é usar uma ferramenta para apoiar como uma prática. Por exemplo, ajudar no planejamento, sugerir perguntas, organizar ideias, adaptar uma proposta. E já ensinar sobre IA é outra coisa. É ajudar o aluno a entender o que é essa tecnologia, como é que ela funciona, quais são os seus limites, por que ela pode errar, por que ela pode repetir vieses, porque nem toda resposta bem escrita é uma resposta confiável. E isso muda a conversa, porque se a escola só usa IA sem ensinar sobre a IA, o aluno pode virar dependente de uma ferramenta que nem ele mesmo entende. Mas se a escola ensina sobre, ele começa a desenvolver o pensamento crítico. E o pensamento crítico é exatamente o oposto de copiar só respostas prontas. Mas agora vem a parte mais delicada.
Se o aluno também usa IA, como o professor vai saber se ele aprendeu de verdade? A IA, ela não criou todos os problemas da educação. Ela apenas deixou alguns problemas impossíveis de ignorar. Se a atividade pede só uma definição, a IA responde. Se pede só um resumo, a IA também faz. Se pede só uma pesquisa sem análise, a IA entrega. Se pede só perguntas óbvias de interpretação, muitas das vezes a IA também resolve em segundos. Então, talvez a pergunta mais importante não seja como impedir o aluno de usar a IA. A pergunta mais incômoda é por que tantas atividades são fáceis de ser substituídas por IA. Essa é a virada. A IA obriga a escola a olhar para a quantidade das propostas. Uma boa atividade precisa fazer o aluno pensar, comparar, justificar, revisar, explicar o caminho, relacionar com a realidade, mostrar o raciocínio, porque quando a atividade exige o pensamento, a IA pode até ajudar, mas ela não vai substituir o processo de aprendizagem. E é aqui que entra um documento ainda mais explosivo: a discussão dos níveis de risco. O Conselho Nacional da Educação também colocou essa discussão na mesa. E aqui aparece uma ideia muito útil para o professor. Nem todo uso de IA tem o mesmo risco. Existe uso de baixo risco, existe o uso moderado e existe o uso de alto risco. Pensa comigo, usar IA para revisar um texto, organizar ideias ou ajudar o professor para montar um rascunho de plano de aula é uma coisa. Agora, usar IA para tomar decisões sobre avaliações, monitoramento ou trajetórias do estudante é uma coisa completamente diferente. É aí que a luz amarela acende. E em alguns casos a luz vermelha também, porque uma ferramenta pode apoiar uma decisão, mas ela não deveria assumir sozinha decisões que impactam na vida escolar do aluno. E isso é muito importante. O professor pode usar a IA como apoio, mas quando ela começa a avaliar, classificar, monitorar ou influenciar decisões importantes sobre o estudante, o cuidado precisa ser muito maior. E se você quer continuar recebendo esse tipo de análise aqui no canal da Nuvem Kids, com notícias da educação explicadas a partir de documentos oficiais, sem achismos e sempre traduzindo o que isso muda na prática da sala de aula, já se inscreve aqui no canal, porque a ideia é exatamente essa: pegar temas que parecem confusos, como IA, BNCC, avaliação, legislação e mudanças na educação, e transformar tudo isso em algo claro para o professor. Agora, voltando para essa notícia, o ponto principal é: o curso do MEC não é só sobre aprender uma ferramenta. Ele também mostra que a escola precisa evitar um erro muito comum, porque tecnologia sem critério não vira inovação, vira problema novo com cara de solução moderna. Quando o MEC lança um curso chamado IA na prática docente, uso ético, criativo e pedagógico, o nome já dá uma pista. Não é como fazer a atividade automática, não é como substituir um planejamento, não é como deixar a IA corrigir tudo. O próprio nome junta 3 palavras importantes: ético, criativo e pedagógico. Essas 3 palavras são um filtro. Ético porque envolve dados, autoria, transparência e responsabilidade. Criativo porque a IA pode ampliar possibilidades e não engessar o trabalho. E pedagógico porque toda ferramenta precisa servir à aprendizagem. Se não serve à aprendizagem, então é só tecnologia bonita. E tecnologia bonita não garante nenhuma aula boa. Só que agora vem a pergunta prática: o que o professor faz amanhã sem cair no medo e nem no modismo? O caminho mais seguro não é começar perguntando que ferramenta eu uso. O caminho mais seguro é perguntar qual decisão pedagógica continua sendo minha. Antes de abrir qualquer IA, o professor ele precisa ter clareza de 5 coisas. Qual é o objetivo da minha aula? Qual
habilidade eu quero trabalhar? Qual dificuldade apareceu na minha turma? Como é que eu vou saber se o aluno entendeu? O que é que eu preciso adaptar? Depois disso, a inteligência artificial pode ajudar, sugerindo ideias, propondo perguntas, criando versões, pode ajudar também a adaptar a linguagem, organizar a sequência, mas a revisão final precisa ser humana, porque a IA pode gerar, mas é o professor que tem que validar. A IA pode sugerir, mas o professor que seleciona. A IA pode até acelerar, mas o professor que dá sentido. E talvez essa seja a conclusão que muita gente não esperava. A IA, ela não veio para diminuir o papel do professor, mas sim ela aumenta a necessidade do olhar docente. Então, o MEC liberou a IA nas escolas? A resposta mais honesta é não desse jeito. O que está acontecendo, na verdade, é mais complexo. O MEC está trazendo a IA para a pauta oficial. Está publicando orientações, disponibilizando documentos e criando formações. E o CNE discute diretrizes e níveis de risco. E isso não significa o uso de qualquer jeito. Significa que a escola precisa criar critérios. O professor precisa ser formado, o aluno precisa aprender a usar com responsabilidade e a tecnologia ela precisa estar subordinada à aprendizagem. Ou seja, a IA pode entrar na escola, mas não pode entrar no lugar do professor. Então, esse é o ponto. Então, se você é professor, essa discussão vai chegar até você. Talvez pela escola, talvez pela direção, talvez pelos alunos ou talvez pelas famílias. E é melhor entender agora do que ser pego de surpresa depois. Aqui na Nuvem Kids a gente vai acompanhar as principais notícias da educação e traduzir tudo para a realidade da sala de aula. Então, se esse vídeo te ajudou, já se inscreve aqui no canal e me conta aqui nos comentários. Você já usa IA nos seus planejamentos ou você ainda tem algum receio? Porque essa conversa está só começando.